E tendo isso em mente, eu já queria deixar um ponto que é essencial para o início da nossa aula aqui, que será uma das lentes que a gente vai acabar usando para entender um pouquinho da história desses homens, tá? Esses homens que não possuíam características sobrenaturais e que eram extremamente comuns e que às vezes até não eram nem aptos, nem compatíveis para exercer o ministério com Cristo Jesus, foram chamados mesmo assim. Mesmo com essas limitações e dificuldades, mesmo assim eles foram chamados. E o ponto principal é que Cristo transformou cada um deles. E, na realidade, o verdadeiro potencial dessa obra toda aqui mora muito mais em Cristo Jesus, que é quem chamou eles, do que necessariamente nesses homens. Mas, por outro lado, é muito importante a gente ver também que, em resposta a esse chamado, a gente tem que lembrar que os apóstolos, eles deixaram tudo para seguir a Cristo. Eles deixaram família, amigos, trabalho. E um exemplo disso é Pedro, que com sua personalidade muito forte, falou por todos os discípulos ali em Lucas 18, 28. Ele falou bem assim: eis que nós deixamos casa e seguimos o Senhor. E de fato, realmente eles abandonaram a casa deles para poder seguir o Messias que ali chamava. John MacArthur ele vai falar uma coisa muito interessante, eu queria trazer a citação de uma parte do livro. O sacrifício deles foi heróico. Com exceção de Judas Iscariotes, todos eles tornaram-se testemunhas valentes e intrépidas. Na realidade, não vemos muito desse heroísmo nos registros dos evangelhos, pois seus escritores retrataram com honestidade tanto os seus pontos fracos como seus pontos fortes também. Os apóstolos não nos são apresentados como figuras míticas, mas como pessoas reais. Não são retratados como celebridades proeminentes, mas como homens que eram de fato comuns. E de fato, os discípulos, eles, às vezes que eles aparecem em destaque nos evangelhos, frequentemente eles manifestam dúvida, incredulidade e até mesmo uma certa confusão às vezes. Às vezes que falam que eles deveriam ficar calados, deveriam ficar em silêncio, eles não entendem que eles não deveriam falar nada. Às vezes eles mostram também desconhecimento, às vezes até eles mostram também uma certa autoconfiança exagerada neles mesmos, nas próprias habilidades que eles possuíam. E, curiosamente, essas falhas são mais destacadas nos evangelhos do que as virtudes que eles tinham. Contudo, essa honestidade que os evangelhos trazem sobre os discípulos é necessária para que a gente possa entender como esses homens foram transformados pela graça de Cristo. De novo, eu estou repetindo isso várias vezes para que a gente perceba que o foco está muito mais na graça que os transformou do que nas habilidades que eles tinham ou a falta de habilidades que eles tinham. E esses homens que a gente vai estudar hoje são um exemplo muito claro de muita habilidade, pouca habilidade. E mesmo com a autoridade que eles receberam para poder realizar milagres, né, os evangelhos retratam todos os atos desses apóstolos, ressaltando essas imperfeições. Por exemplo, como quando Pedro começou a andar sobre as águas, e logo ele começou a afundar também. Então a gente tem sempre essa dissonância entre eles confiando e depois não confiando tanto também. Então esse verdadeiro heroísmo que John MacArthur fala, apareceu logo após a ascensão de Cristo, quando eles recebem de fato o Espírito Santo e o poder também. Eles só então, a partir disso, né, passaram a agir com uma coragem extraordinária, eles operaram milagres, eles pregaram com grande ousadia também, mas ainda assim as escrituras registram muito pouco sobre a vida deles, né? Com exceção ali de Tiago, João, Pedro e depois Paulo, né, em Atos e depois nas cartas. Os demais apóstolos que a gente foi estudando aqui, eles ficaram desconhecidos na história, né? Pelo menos de forma escrita ali na Bíblia, eles ficaram desconhecidos. Um episódio que é marcante e exemplifica toda essa transformação que os apóstolos passaram, né? Tá logo ali em João, capítulo 6, logo após a multiplicação dos pães e peixes, né? Depois que Jesus multiplica os pães e peixes, ele faz algumas afirmações que são bem difíceis de serem aceitas por aquela multidão. E Jesus começa a falar, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. E aí eu queria ler para vocês essa parte, né? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Como vocês podem ver aí no versículo 66, principalmente, as multidões, elas deixaram de seguir Jesus por acharem que o que ele estava falando era muito duro. Não dava para seguir aquilo que ele estava falando.
Então Jesus, depois disso, vira para os discípulos e pergunta: vocês também não querem ir junto com eles, não? Vocês não desejam partir também? Mas Pedro, de novo Pedro, né, responde prontamente: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E esse aqui foi um momento muito decisivo, né? E mostra um certo compromisso de fé que é absoluta, não só de Pedro, mas de certa forma ele fala por todos os apóstolos, né? E naquele momento os apóstolos são diferenciados da multidão que tinha acabado de deixar Jesus. A multidão deixou e Pedro responde isso como uma forma de diferenciação. Não, só tu tens as palavras de vida eterna. Nós ficaremos aqui. Mas claro, com a exceção de Judas Iscariotes, né? Esses homens, sim, haviam feito uma ruptura que era definitiva com o seu passado e estavam apostando tudo na pessoa de Cristo Jesus agora. E esse compromisso radical é a grande marca, de fato, de heroísmo desses homens nos evangelhos. Então, aí agora eu mostro para vocês quem são os apóstolos que a gente vai estudar hoje. Essa vai ser a nossa última aula. E após a gente ter estudado Pedro, André, Tiagão, né, que é Tiago Maior, João, Felipe, Mateus, Tomé, e semana passada a gente estudou Natanael, a gente vai repousar agora no grupo de 3 apóstolos sobre os quais a gente tem pouquíssima informação e pouco conhecimento também. A gente tem Tiago, o menor. Vamos falar sobre o enigmático Simão, o Zelote também. E por último, veremos Tadeu, né? Ou Judas Tadeu, ou Judas não Iscariotes, né? Que foi uma forma de diferenciar do Judas Iscariotes. Mas é muito interessante a gente notar, e eu preciso falar para vocês que, ao ler esse capítulo, a sensação que eu tinha é como se eu estivesse no meio de uma investigação, assim. Por isso que eu até montei os slides dessa forma, assim, porque parecia que o autor estava montando uma investigação criminal para entender quem que eram esses homens. Ele estava meio que conectando os pontos, né? Ele olhava para referências bíblicas, fatos históricos, referências extra-bíblicas, para poder, de certa forma, de forma razoável até, né, poder unir informações para que a gente possa entender um pouquinho mais, né? Por isso eu achei por bem a gente tratar os slides como se fossem realmente essa investigação, né? Investigação criminal. A gente vai passar agora por esse painel, eu vou passar junto com vocês, e a gente vai explorar e olhar pela Bíblia a história, que a história revela sobre esses 3 homens, que mesmo sendo até muito discretos, eles foram mesmo assim escolhidos por Jesus. E tem um motivo para eles não terem tantas informações assim também. E eles foram mensageiros do evangelho pelo mundo inteiro. Isso também é o que importa, tá? Então vamos começar com Tiago, o menor, na nossa investigação. Para a gente começar, alguém aqui tem ideia de quem que foi esse Tiago? Alguma faísquinha, assim, alguma coisa? Além de que ele foi um discípulo de Cristo, né? Foi o menor. Muito bom, Sérgio. É até comum que os cristãos, assim, até eu não sabia quando eu comecei a estudar muito sobre esse homem. E eu acabei de estudar e descobri que realmente não tem muita coisa para estudar, mas o pouco que tem já dá para aprender muito, tá? É o suficiente para que a gente entenda agora. E um dos motivos que a gente não saiba muito sobre ele é a quantidade de escritos. São poucos demais, né? Mas esse aqui é um dos apóstolos sobre os quais o mundo mal se lembra e a gente sabe pouco, como eu falei. Seu nome pode ser um pouco melhor entendido através da tradução do nome dele, né? O menor, que é Micros, que literalmente significa pequeno. E podendo ser carinhosamente chamado como Tiaguinho também. Então, para diferenciar os 2 Tiagos, o Tiago, filho de Zebedeu, vai ser o Tiagão e esse aqui vai ser o Tiaguinho, tá? Mas, primeiramente, antes de a gente olhar para Tiaguinho de uma forma mais profunda, acho que é muito importante a gente estabelecer algumas diferenças entre esse Tiago e os outros que aparecem na Bíblia também, só para a gente não fazer confusão. Então, a gente tem Tiago, filho de Zebedeu, Tiagão, que é o irmão do apóstolo João. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus Cristo. A gente tem Tiago, irmão de Jesus, que era um importante líder na igreja primitiva de Jerusalém. No entanto, o nosso Tiaguinho aqui ele é identificado claramente como filho de Alfeu e Maria, né? Não sei se dá para ver, pode estar pequeno para vocês, mas ali tem Mateus 27, 56. Entre eles estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Eu já vou chegar nesse versículo também. Alfeu e Maria tiveram um outro filho que era chamado José também. Isso está lá nesse versículo que eu acabei de ler, e também está em Marcos 15, 47, que mostram que a mãe de Tiago também era mãe de José,
que possivelmente, e eu vou repetir essa palavra algumas vezes ao longo da aula, né? Possivelmente, porque existem muitas inconclusões também. Possivelmente, esses judeus eram seguidores de Jesus. Não dos 12, claro, mas era um daqueles que seguiam Jesus ali por onde ele andava, né? Então, ele pertencia a esse grupo que acompanhava. Então, a gente tinha a mãe de Tiago, que era Maria, que foi uma discípula devota e que teve presente tanto na crucificação como também na ajuda de preparação do sepultamento de Jesus, né? Isso está lá em Marcos 15:40 e Marcos 16:1. Mas vamos voltar agora os holofotes para Tiaguinho e ver que essa falta de proeminência dele é visível também até no significado do nome dele. E a gente tem algumas possibilidades para o significado do nome dele, pelo menos 3, né? A primeira delas é que se refere a uma possível baixa estatura e física também. Talvez ele fosse um homem pequeno, um homem franzino, né? A segunda possibilidade é que o termo pode significar alguém mais jovem. E essa fosse uma forma de diferenciar e distinguir ele de Tiago, filho de Zebedeu. E a terceira probabilidade talvez seja tudo junto também. A terceira probabilidade é a mais provável, é que seu nome indique que a sua influência era reduzida dentro do grupo ali, quando a gente comparava com a influência de Tiago, filho de Zebedeu, que por sua vez era muito mais proeminente dentro do grupo dos 12. E Tiaguinho possivelmente era assim, franzino, era jovem, era discreto e costumava viver nos bastidores e nunca buscava um reconhecimento ou até uma liderança entre os discípulos. Apesar dessa obscuridade sobre o significado do nome, sobre quem foi ele, a gente não pode esquecer que Tiaguinho foi um dos 12 escolhidos por Cristo de forma pessoal, né? E que ele recebeu treinamento, recebeu autoridade apostólica, como todos os outros apóstolos também receberam, né? Esse não é o último slide sobre ele, mas eu queria falar logo sobre a morte dele, né? Existem alguns relatos que são conflitantes sobre a morte dele. Alguns dizem que ele foi apedrejado, outros falam que ele foi crucificado como Jesus Cristo, e ainda há relatos também que ele foi espancado até a morte. Mas todos os 3 relatos e essas 3 possibilidades de como ele morreu concordam em uma coisa: este homem foi um mártir da fé. Ele morreu pelo que ele acreditava, pelas boas novas de Jesus Cristo. Antes da gente passar para o próximo apóstolo, eu queria deixar com vocês algumas curiosidades que o livro apresenta e depois eu quero comentar um pouco dessas curiosidades. John MacArthur, ele também explora 2 possibilidades que são bem intrigantes sobre os parentescos desse Tiaguinho, né? Por exemplo, Mateus, que é conhecido como publicano, antes de ser chamado como apóstolo de Cristo, né? Ele é citado também como filho de Alfeu. Mateus, na verdade, Levi, né? Filho de Alfeu. Nessa época, ele tinha o nome de Levi, né? Então, se tiver Levi, filho de Alfeu, entendam Mateus, filho de Alfeu. E por ter um pai também chamado de Alfeu, isso sugere uma possível irmandade com esse Tiaguinho. Porém, as escrituras não esclarecem se essa conexão é real. De forma explícita não tá claro. Nem afirma nem nega pra gente de que eles eram, de fato, irmãos. E esses possíveis laços familiares vão permanecer incertos, pelo menos até agora. Uma outra ideia fascinante que MacArthur apresenta diz respeito à possibilidade de Tiaguinho ser um parente próximo de Jesus, talvez um primo. Quando a gente compara Marcos 15:40 e João 19:25, ambos versículos mencionam outras 2 Marias que estavam perto da cruz de Cristo, junto com a mãe de Jesus ali. Em João, por exemplo, é mencionada uma Maria, mulher de Clopas. E em Mateus, a única diferença dessa descrição é a presença de Maria, que é mãe de Tiago, mãe de Tiaguinho. Ou seja, é possível que essa Maria, mulher de Clopas, e Maria, mãe de Tiaguinho, fossem a mesma pessoa. E como vocês podem ver em João 19:25, o texto diz que Maria, mulher de Clopas, é irmã de Maria, mãe de Jesus. Eu sei, é muita Maria para a gente manter em mente, às vezes também a gente faz uma confusão. Então a gente tem Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, e Maria, mãe de Jesus. Tá? Então, isso talvez possa
sugerir para a gente que Jesus e Tiaguinho fossem primos, talvez. Talvez outra possibilidade, né? Se Clopas fosse outro nome para Alfeu, que era o pai de Tiaguinho, ou até se Maria tivesse casado novamente após a morte desse Alfeu, isso faria de Jesus e Tiaguinho primos. Mas, novamente, gente, as escrituras não esclarecem nada disso de maneira conclusiva. Isso aqui é especulação do autor do livro, tá? Queria deixar isso bem claro. Mas eu queria trazer como uma curiosidade para vocês, para a gente perceber que existem detalhes que não estão tão fechados assim nas escrituras. E esse é um exemplo de que a Bíblia não se preocupa em fechar esses detalhes que não são relevantes para ela. Isso não é relevante para a mensagem principal do Evangelho. Ela deixou isso em aberto. Mas eu vou dizer agora para vocês o que é importante e relevante nessa história. No fim das contas, não importa se Tiaguinho era irmão de Mateus ou até primo de Jesus, pois a relevância dos apóstolos não está na ascendência deles, não está no grau de parentesco que eles tinham com pessoas. O que realmente importa aqui é que eles foram escolhidos por Deus, servos do Mestre Jesus, e também foram mensageiros poderosos da palavra do Evangelho. Por exemplo, Paulo menciona em 2 Coríntios 12, as credenciais do apostolado, né, que são sinais, prodígios e poderes miraculosos. E certamente, e não tenham dúvida disso, Tiaguinho apresentou sim essas credenciais que são listadas por Paulo, como todos os outros apóstolos também apresentaram. E a verdadeira lição da vida de Tiaguinho não está na riqueza de detalhes biográficos que a gente tem dele, mas está na maravilhosa graça e que Deus também usa as pessoas que são comuns, pequenas aos olhos do mundo, para poder realizar grandes propósitos. O foco das Escrituras aqui não é o instrumento humano que Jesus escolhe, mas é o poder de Cristo que capacita esses instrumentos. Portanto, essa obscuridade de detalhes da vida do nosso primeiro apóstolo de hoje, Tiaguinho, não diminui nem um pouco o valor dele dentro do reino de Deus. Ao contrário, isso é um lembrete de que a gente não precisa ser famoso, poderoso, aos olhos dos homens aqui, para a gente poder ser poderosamente usado por Deus. Mesmo que hoje faltem detalhes sobre a vida desse homem, o que importa é que a mensagem que ele pregou foi eterna. Isso foi proclamado e continua vivo através de nós, a Igreja de Cristo hoje. No final das contas, no resumo da ópera, os céus vão revelar para a gente os detalhes que a gente não sabe sobre ele. Mas por hora, a gente pode celebrar a fidelidade dele e de todos os outros apóstolos, reconhecendo que eles foram filhos escolhidos por Deus. Foram dotados do poder do Espírito Santo e foram usados para levar o Evangelho. E assim, isso é muito mais do que suficiente para agora. É muito mais do que a gente precisa para hoje. Vamos avançar em nossa investigação e vamos passar para Simão Zelote. Mas eu não queria avançar sem antes perguntar se alguém tem algum comentário, queria falar alguma coisa. Pois bem, eu vou seguir. Se alguém quiser falar, pode interromper, tá? É interessante notar que, de todos os discípulos, talvez um dos mais enigmáticos e complexos seja esse aqui. A gente sabe pouquíssimas coisas sobre ele também, para variar, mas a gente pode aprender muito do contexto do grupo ao qual ele pertencia, que eram os Zelotes. Tá? Vejam agora o que está aqui no slide, um pouco sobre os Zelotes. Né? Isso aqui veio de uma enciclopédia bíblica. Simão, conhecido como Zelote, um dos 12 apóstolos, distinguindo de Simão Pedro, o termo Zelote originalmente indicava uma pessoa com intenso fervor religioso, mas na época dos escritos de Lucas era associado a uma facção militante que se opunha ao domínio romano. Esse grupo, possivelmente fundado por Judas o Galileu, Zaduque o fariseu, por volta de 6 d.C., tinha raízes na resistência dos macabeus e visava defender a Torá contra a dominação estrangeira, ou seja, de Roma. Os zelotes se viam como agentes do julgamento divino, engajando-se no que consideravam uma guerra santa contra a idolatria e a apostasia. Suas atividades se transformaram em militarismo, particularmente durante a Guerra Judaico-Romana em 66 a 70 d.C. E isso culminou na queda de Massada, 3 anos depois, em 73 d.C., onde os últimos defensores optaram pelo suicídio em vez da captura pelos romanos.
E Simão Zelote provavelmente pertenceu a essa fase inicial desse movimento ali por volta de 30 a.C., tá? Os Zelotes, eles eram um partido político muito bem conhecido na época de Jesus. Mas para que a gente possa entender os Zelotes, é muito importante a gente ver também outros grupos ali do espectro político e religioso daquela época, tá? Por exemplo, Joséfo, que foi um historiador judeu ali do primeiro século, ele descreve 4 grupos principais que existiam naquele tempo de Jesus. Alguns nomes já são familiares para vocês. A gente tinha os fariseus, que eram os rigorosos seguidores da lei de Moisés, eram religiosos fundamentalistas, muito presentes nos evangelhos, principalmente nos conflitos com Jesus sobre a observância do sábado, né? A gente tinha os saduceus, que eram liberais religiosos, eles negavam o sobrenatural, eles eram aristocráticos e responsáveis pelo templo, e eles ocupavam posições de muito poder. Só um pequeno parênteses aqui, eu vou trazer uma definição de aristocrático do dicionário, tá? É um termo que se refere a um sistema de governo ou estrutura social onde o poder é exercido por um grupo seleto. Nesse caso, os saduceus, né? E geralmente é composto por nobres ou indivíduos considerados superiores, baseando-se em mérito, riqueza ou linhagem familiar. A gente tinha também os essênios, que era um grupo asceta, né? Uma palavra que tem relação com ascetismo. Não é mencionado diretamente nas escrituras, mas que esse grupo se retirava para as regiões desérticas, né, para o deserto, e vivia uma vida de celibato e intensa devoção à lei. Asceta, aqui é uma palavra que é derivada do grego treinamento, e envolve muito a renúncia voluntária às necessidades que são físicas e sociais mais básicas, né? Por exemplo, comida, bebida, sexo, sono, posses e também até uma interação social, por isso que eles se retiravam para o deserto. Por último, a gente tinha o 4º grupo dos Zelotes, que era um grupo radicalmente político e extremista. Embora a palavra zelote se derive da palavra zelo, que tem uma conotação sim positiva, nesse contexto ela acabou adquirindo um significado negativo, devido ao extremismo e à violência que esse grupo empregava, né? O objetivo principal desses zelotes era libertar Israel da ocupação romana que existia naquela época. E para isso, eles recorriam ao terrorismo, violência clandestina e também até guerrilhas. Eles eram como patriotas apaixonados e eram absolutamente comprometidos com a ideia de que Deus era o único governante legítimo de Israel. E se Deus era o único governante legítimo de Israel, eles consideravam que pagar imposto para os romanos era um ato de traição contra Deus. Essa era a lógica deles. Pagar imposto para Roma é o mesmo que está traindo Deus, porque o único governador que a gente pode ter é o nosso Deus de Israel. E esse conceito não era só aceito pelos zelotes, tá? Isso também era aceito pelo povo de forma muito ampla, até entre aqueles que não faziam parte desse grupo. Isso principalmente acontecia porque o povo naquela época sofria uma exploração enorme devido às taxas de Roma que eram muito pesadas, né? Os romanos impunham taxas muito pesadas sobre o povo. Joséfo descreve os zelotes com palavras que são muito fortes e destacam essa determinação inabalável que eles tinham para poder sofrer até por uma causa que eles defendiam, a ponto deles cometerem suicídio para não se entregarem a Roma. Uma coisa que é interessante, que está lá em Atos 5,37, é que Judas, o Galileu, fundador dos Zelotes, é mencionado. Os Zelotes, em outras palavras, eram esses extremistas políticos que, em muitas ideias, eles se assemelhavam aos fariseus, naquelas ideias mais legalistas e religiosas. Mas eles deram um passo a mais do que os fariseus. Eles violentavam pessoas de forma física. Eles emergiram como uma reação ao imposto romano naquela época, né? Como eu disse, as taxas estavam pesadas, né? Os impostos estavam pesados. Isso culminou numa revolta que ocorreu no 6º ano depois de Cristo. E voltando agora os holofotes para esse texto aí de Atos 5,37,
quem cita esse líder dos Zelotes é Gamaliel. Vocês devem lembrar de Gamaliel, que era um mestre da lei muito respeitado por todo o povo. Gamaliel, nessa história aqui, ele usa fatos históricos, usando os exemplos de Teudas e Judas o Galileu, que era o líder dos Zelotes, né, para poder mostrar que movimentos humanos, eles acabam sozinhos. Mas se o movimento dos apóstolos fosse de fato de Deus, fosse divino, seria inútil resistir a ele. E essa foi uma forma sábia, usada por Deus para evitar a perseguição cega e potencialmente se opor à sua própria vontade, né? De Gamaliel se opor à vontade de Deus e aquele movimento. Com o tempo, a coisa ficou um pouco pior. Esse movimento se tornou cada vez mais secreto, cada vez mais extremo, e deu origem a um grupo chamado Sicari, que são conhecidos como Homens das Adagas, né? Ou Homens da Adaga, que ficaram famosos por assassinatos violentos, como eram assassinatos que eram muito violentos, mas ao mesmo tempo eram muito seletivos. Eles visavam pessoas-chave, né? Especialmente romanos e pessoas judeus que eram considerados traidores do povo, né? Então, se alguém se associava a Roma, era considerado um traidor perante os zelotes. Agora imagina, quem foi que Jesus escolheu como cobrador de imposto? Que era cobrador de imposto como discípulo, né? Escolheu Mateus. E era um potencial conflito ali dentro dos 12, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Esse sicário aqui, descrito por José, também um historiador, eles recebiam esse nome por causa dessa pequena adaga que vocês podem ver no slide aí. Era uma adaga curva que era chamada de sica, por isso que daí vem o nome sicário. O método deles era o seguinte: eles se infiltravam em multidões durante festas, festivais importantes, e rapidamente, de maneira muito discreta, eles assassinavam seus inimigos com essa curta adaga, né? E em seguida desapareciam novamente na multidão. Talvez os adolas peguem essa referência da nossa cultura. Tem um jogo que foi inspirado por esse grupo, né? O jogo se chama Assassin's Creed, que é a mesma coisa que os Sicari faziam, né? A violência não poupava nem mesmo os próprios compatriotas judeus que colaboravam com Roma, né? Partindo para algumas informações arqueológicas, né, eles encontraram algumas evidências em Massada, incluindo moedas com inscrições patrióticas, armas como essas adagas aí da foto, flechas e até espadas, que mostravam a intensidade com a qual eles faziam essas atividades, esses assassinatos. E essa violência desenfreada deles contribuiu significativamente para o início da grande revolta judaica que ocorreu em 66 d.C. Isso resultou na destruição do templo e na queda de Jerusalém em 70, 3 anos depois. Após esses eventos, os remanescentes desse grupo dos zelotes refugiaram-se em uma fortaleza. Eles resistiram até 73 d.C., 3 anos depois da queda de Jerusalém, quando eles preferiram cometer suicídio coletivo entre eles ali do que se entregar aos romanos. E, meus irmãos, em meio a tudo isso aqui, estava o escolhido de Jesus. No meio desse cenário caótico, violento, estava Simão, o apóstolo que foi escolhido. Nas listas bíblicas, é curioso a gente notar que, pelo menos ali, Mateus e Marcos, eles colocam Simão logo antes de Judas Iscariotes, sugerindo que talvez os dois pudessem ter formado uma dupla, né? Quando os discípulos foram separados 2 a 2. Sabe, em Marcos 6:7 ali. Mas isso também é uma especulação do autor, diga-se de passagem. Nesse contexto dessa filosofia de vida que viviam esses homens, os zelotes, é razoável pensar que Jesus não atendeu às expectativas messiânicas militares que os zelotes possuíam. Por exemplo, os zelotes esperavam um Messias que era um líder militar que ia expurgar de uma vez por toda Roma, no meio dos judeus. Então, eles contavam que esse Messias, esse Jesus, viessem com armas, com exércitos, para poder tirar Roma dali. Só que, em contrapartida, Jesus começa a falar sobre sacrifício, começa a falar sobre sua morte. E alguns entre os 12 ali poderiam até pensar que, dentre os discípulos, dado o histórico radical de Simão, o traidor poderia ser ele, porque ele recebeu um treinamento para matar,
Ele estava dentro de um contexto de muita violência também. Mas o encontro com Jesus, e essa é a parte mais importante, mudou também radicalmente o curso da vida de Simão. Agora, ele passou a ser um discípulo. Ele sai de um grupo de assassinos para um grupo que agora vai se sacrificar em prol do evangelho. Vocês conseguem pensar, até perceber o quanto Jesus trabalhou para fazer esse contraste na vida desse homem? E aqui eu até abro para caso vocês queiram fazer algum comentário também sobre Simão, né? Eu acho que ele é o mais polêmico dos três de hoje. Isso mostra pra gente a magnitude da transformação que Jesus fez na vida desses homens, né? De pegar pessoas tão diferentes, de lugares, contextos tão diferentes. E vamos falar agora sobre aproveitando o gancho, né? O outro fato notável que eu falei do Mateus, né? Dado o histórico anti-Roma que Simão tinha, ele teve que conviver com Mateus, né? Que coletava os impostos para o Império Romano. Ou seja, existia esse enorme potencial de conflito o tempo inteiro, de Simão o tempo inteiro está sendo talvez tentado ali a dar voz para as velhas filosofias que ele seguia. Porque, em outras palavras, Mateus representava para Simão a coisa que ele mais combatia no meio do grupo dos zelotes, né? Era como se fosse o arquirrival dele, assim, que ele combatia, que era não só um romano, mas era um traidor judeu que se juntou aos romanos. Mas isso aponta para mim que é um exemplo muito poderoso, como o Sérgio comentou, de que Cristo usa pessoas que são extremamente diferentes e mostra que relacionamentos improváveis são possíveis na presença de Deus, com esse propósito maior que a gente vive, né? Simão, que outrora era um zelote e era um extremista político, ele foi transformado por esse encontro com Jesus. O zelo violento que ele possuía antes, por objetivos políticos, né, e nacionalistas, foi redirecionado para a causa pacífica e transcendente do Evangelho. Ao invés de promover morte e violência, ele passou agora a propagar a vida eterna e a paz através de Cristo. É uma metáfora, né? Que ele foi literalmente da morte também, promovia a morte para a vida. Pouco importa que a gente não saiba muito também sobre a vida de Simão, saibamos detalhes do ministério posterior dele também. O que importa é que o testemunho que ele tem é claro de uma mudança que é poderosa e é real, que foi operada por Jesus Cristo. Então, o legado desse homem lembra pra gente que não há ninguém longe demais da graça transformadora de Cristo. A gente pode perceber que Cristo não escolhe pessoas perfeitas, mas ele transforma radicalmente até mesmo aqueles que que possuem passados que são complicados, passados que são violentos, extremistas, para serem agora representantes do amor e da esperança de Deus. E esse é o verdadeiro poder do Evangelho, Cristo Jesus, que transforma radicalmente as vidas que pareciam irreversivelmente comprometidas com caminhos destrutivos e torna-as em instrumentos de paz e de graça agora. Por fim, a história de Simão Zelote é um testemunho contínuo dessa profundidade do alcance da graça de Deus, que é capaz de transformar até terroristas em apóstolos, né? E juntar também inimigos que são irmãos, como o caso de Mateus e ele, né? Vamos agora para o último apóstolo de hoje. Jesus sabia, né, o quanto as nossas diferenças têm capacidade de nos afastar, né? E eu acho até interessante você citar esse versículo, porque parece que quando a gente olha de novo e revisita esse tipo de versículo, a gente percebe com uma nova camada a oração de Jesus, né? Oro por união também. Quando a gente percebe a vida desses apóstolos, a gente percebe mais uma camada, mais um bloquinho ali do Lego que é colocado sobre o significado também dessa oração. Eles tinham diversos motivos para se separarem, né? Mas o ponto comum deles, que era Jesus Cristo, era superior a todas essas diferenças. Dando continuidade à nossa investigação, a gente vai ver agora sobre Judas, não o Iscariotes, ou conhecido também como Tadeu, né? Como vocês já devem imaginar, devido à tradição de Judas Iscariotes carregar esse nome Judas, né? Esse nome Judas carrega para a gente até uma conotação que é negativa, né? Historicamente passou a se enxergar de uma forma negativa. No entanto, é muito importante pontuar aqui que o nome Judas em si significa Jeová conduz, né? Que é um significado completamente diferente do que a conotação que a gente tem hoje. E é uma mensagem que é profundamente positiva e significativa para a história
desse Judas aqui que a gente vai estudar. Esse Judas aqui em específico era filho de um homem chamado Tiago, como retrata a Bíblia, e alguns teólogos falam e chamam esse Judas aqui do apóstolo de 3 nomes, né? Vejamos por quê. Nas listas dos apóstolos, em, por exemplo, Mateus 10:3, a gente encontra que ele é chamado de Tadeu, não de Judas. E em outras traduções também, ele é chamado de Lebeu, né, que é esse outro nomezinho aí que está perto dele. Lebeu e Tadeu são 2 apelidos curiosos que revelam muito sobre a personalidade ou então sobre o contexto familiar que estava inserido esse Judas aqui. Ambos os nomes sugerem características que eram carinhosas e até um pouco infantis, tá? Por exemplo, o nome Tadeu significa literalmente criança de peito, sugerindo até uma imagem quase pejorativa, como a gente tem hoje, de queridinho da mamãe, sabe? Ele ser o queridinho da mamãe ali na família. E muito possivelmente ele era o mais jovem da família dele e talvez o caçula, dentre vários irmãos também. Por outro lado, mas ao mesmo tempo concordando com essa ideia, o nome Lebeu também tem uma conotação semelhante, significa criança do coração, o que destaca alguém que era profundamente amado e acarinhado dentro da família dele ali. Esses apelidos talvez indiquem pra gente que ele era um jovem que era gentil, que era sensível e que era querido por todo mundo que estava ao redor dele ali, tá? Como vários outros discípulos, a gente já estudou vários outros, né? Judas Tadeu, ele está cercado de mistério também, para variar, comparado com os outros 2, né? Mais um que não tem muito... na verdade, tem muito mistério, né? A gente tem pouquíssimos detalhes no Novo Testamento sobre a vida e o ministério de Tadeu, mas o Evangelho de João registra apenas um pequeno episódio envolvendo ele diretamente, que ocorre durante o último discurso de Jesus ali no cenáculo, em João 14, 21 a 23. Nesse episódio aqui, Judas Tadeu revela muito de seu caráter quando ele pergunta para Jesus de uma maneira muito profunda e humilde, e até também desprovida de qualquer orgulho, e o seguinte, veja o que ele pergunta. Senhor, por que razão te manifestarás a nós e não ao mundo? Versículo 22. Essa pergunta dele revela, de certa forma, uma simplicidade, né, uma sinceridade de coração, mostrando que era uma pessoa que não buscava uma certa notoriedade, mas que tinha uma dúvida sincera ali. Ele desejava genuinamente entender de coração por que Jesus só estava se manifestando para os apóstolos, né? Se a mensagem tinha que ir para o mundo todo, por que ele só estava ali, nos apóstolos, por enquanto? E essa era a dúvida de Judas. E a resposta de Jesus é igualmente cheia de ternura, assim como a pergunta de Judas, né? E enfatiza que a revelação especial de Deus é reservada para aqueles que o amam verdadeiramente, que guardam a sua palavra e que são profundamente amados pelo Pai. Ou seja, algo de Deus que é experimentado apenas por aqueles que o amam e buscam de forma profunda com ele. Então, aqui a gente tem essa pergunta humilde que Judas faz, né? Essa humildade que ele tem em perguntar, onde ele não diz nada ousado, impetuoso ou até excessivamente confiante. Ele não repreende o Senhor Jesus, como Pedro já fez em outra ocasião aqui. Ele faz uma pergunta diferente. A pergunta dele é cheia de brandura e até humildade. E é desprovida de orgulho mesmo, né? Ele só simplesmente não conseguia crer que Jesus iria se manifestar a esse grupo de homens, 11 homens da ralé, 11 homens onde um era um zelote, outro era um cobrador de impostos, outro era um pescador. E por que ele faria isso para essa galera e não faria para o mundo inteiro? Afinal, ele sabia que Jesus era o salvador do mundo ali. Era o herdeiro legítimo da terra, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele sabia também que todos ali haviam partido do pressuposto que Jesus havia vindo para fundar o seu reino e subjugar todas as coisas debaixo de si. Um pouco parecido com o que Simão Zelote pensava, né? Só que Zelote pensava de uma forma mais militar. E pensando assim, Judas concluiu que as boas novas de perdão e salvação certamente eram boas novas para todo mundo. E ele conhecia muito bem essa ideia, mas o resto do mundo encontrava-se, como um todo, alheio a essas boas novas ainda, né? E é por isso que ele queria saber genuinamente,
por que você vai se revelar só para a gente e não para todo mundo? Certamente ele era alguém piedoso, certamente ele era alguém que era crente. Ele era um homem que amava o seu Senhor e que sentiu a salvação em sua própria vida também. Ele tinha muitas esperanças para o mundo, do jeitinho dele ali. Ele tinha algumas esperanças para o mundo. Até com esse jeito de criança, da forma que sugere o nome dele, né, também. Ele desejava saber de todo o coração por que Jesus não estava se mostrando ainda para todo mundo. E assim Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. E essa resposta de Jesus aqui destaca a natureza íntima, a natureza relacional desse reino de Deus, né? E também reflete o caráter humilde e amável de Jesus Cristo quando ele responde uma pergunta que foi humana, sim, mas também foi humilde e amável, dadas as devidas proporções do que ele conhecia, né? O discípulo conhecia. E pensando sobre isso, MacArthur vai evidenciar uma coisa. Judas Tadeu ainda estava pensando em termos políticos e materiais. Como que você ainda não dominou o mundo inteiro? Por que você não se manifesta a todo mundo? E a resposta de Jesus, em outras palavras, né, significava: eu não vou assumir o controle do mundo exteriormente. Eu vou dominar corações, um de cada vez. Se alguém me ama, vou manter minha palavra. Juntos, meu Pai e eu vamos estabelecer o reino em seu coração. Segundo algumas tradições históricas, depois do Pentecostes, Judas ali, Tadeu, né, ele se tornou um missionário muito fervoroso e levou o evangelho para o norte, chegando à região de Edessa, que é localizada ali na Mesopotâmia. Hoje é uma região conhecida como Turquia, né? A gente conhece como Turquia. O ministério dele teria sido marcado por dedicação, por humildade, por coragem, quando ele leva essa mensagem de Cristo para áreas que eram tão distantes e possivelmente também hostis ao evangelho. Vamos falar sobre a morte dele também, né? O símbolo apostólico tradicional de Judas Tadeu é uma clava, onde a tradição diz que por causa de sua fé, ele foi espancado até a morte com a clava, como essas que você está vendo aí na imagem, como se fosse um machado maior. Assim, essa alma de coração humilde seguiu fielmente o seu Senhor até o fim, até o espancamento com a clava. E tenho certeza, meus irmãos, que esse testemunho foi tão poderoso e tão abrangente quanto os discípulos que a gente sabe mais informações e os discípulos que foram mais extrovertidos também, né? Essa extroversão não era medida que era considerada para a potência da mensagem que eles levavam, não. A potência morava em Jesus, né? Que era o detentor da obra e das boas novas. Jesus usa também aqueles que são introvertidos, como esse aqui, para sua obra. Até os introvertidos são usados por Jesus Cristo. E Tadeu, ele é um exemplo muito claro de que Jesus usa até a nossa introversão também. A história dele nos lembra de que o valor real de um servo de Deus não está necessariamente na visibilidade ou no reconhecimento humano, mas sim na fidelidade sincera a Cristo, quando a gente se dispõe, de forma humilde, para servir, se submetendo ao mestre em todas as coisas que a gente faz, né? Assim como tantos outros servos fiéis que permaneceram nos bastidores da história, Tadeu foi um que cumpriu fielmente seu papel na expansão do reino de Deus também. E diga-se de passagem, ele cumpriu independente do reconhecimento que ele receberia ou não. Que a gente possa ser inspirado pela vida desse apóstolo que era humilde, de coração sincero e que viveu inteiramente para aquele cujo nome dele carregava o significado, né? Jeová conduz, que era o nome dele. Pois bem, para a gente chegar na nossa conclusão, né? A gente está chegando ao final dessa jornada hoje, que é a investigação que a gente fez sobre os apóstolos. E esses 3 nomes que a gente viu hoje, embora sejam pouco mencionados nas Escrituras, eles nos ensinam lições preciosas sobre o que significa verdadeiramente ser um discípulo de Jesus Cristo. Para quem acompanhou as últimas 7 aulas, né? Essa aqui é a 8ª, sabe que a gente já estudou 8 discípulos, né? Porque em uma das aulas a gente teve Mateus e Tomé, que foram os 2 juntos. E para quem não lembra de todo mundo, eu quero fazer um breve resumo.
sobre quem a gente estudou. Ao longo dessas semanas, a gente estudou a vida desses caras aí, né? Cada um com personalidades, histórias e fraquezas bem diferentes. A gente começou ali com Pedro, que era o exemplo de um cara impulsivo, era corajoso, era um pescador que se tornou líder da igreja primitiva e mostrou que Jesus molda e usa pessoas até impulsivas para grandes propósitos também. A gente conheceu André, né? Que era discreto, fiel, que não buscava os holofotes, mas que trouxe pessoas importantes como exemplo de Pedro, que era o irmão dele, para perto de Jesus. A gente teve Tiagão, né? Tiago Maior, com seu zelo e paixão, ensinou para a gente que o verdadeiro discipulado implica numa entrega completa e uma disposição também para se sacrificar pelas outras pessoas. A gente viu João, depois, cuja transformação de filho do trovão em apóstolo do amor ressalta o poder transformador de Jesus Cristo. Vimos Filipe, que era muito prático, que era racional, e mostrou para a gente que Jesus Cristo trabalha pacientemente as nossas dúvidas, usando também até as nossas limitações cognitivas para isso. Estudamos Mateus e Tomé, que nos lembram que Jesus chama pessoas imperfeitas e até improváveis também. Mateus era publicano e desprezado quando ele foi chamado. Mas rapidamente ele mostrou prontidão e obediência ao chamado. Enquanto, por outro lado, Tomé também, com as dúvidas profundas e sinceras, ele chegou a uma declaração de fé muito importante na Escritura. E por último, na semana passada, a gente viu Natanael, que revelou a importância da sinceridade, da autenticidade na fé e desafiou a gente a viver uma vida sem hipocrisia diante de Deus. Meus irmãos, a gente viu através desses homens aí ao longo dessas semanas que eles eram, sim, extraordinariamente comuns, como está lá no título do livro, mas que o que os tornou notáveis não foram, de novo, suas habilidades ou origens familiares, mas sim a extraordinária graça e o chamado irresistível de Jesus Cristo para eles, né? Jesus, de fato, capacita aqueles a quem ele escolhe. E a história desses apóstolos demonstra para a gente que Deus pode usar qualquer pessoa, de fato. Basta ele querer, independente das suas fraquezas ou limitações dessas pessoas. Por isso, ele pode usar pode usar você também, pode me usar para essa obra dele, né? Porque o poder da mensagem não mora na minha capacidade, na nossa capacidade, mas sim mora na autoridade de Cristo ressurreto e do evangelho que a gente carrega, né, para anunciar. Eu espero fortemente que essa reflexão que a gente fez sirva para encorajar cada um de nós a responder com certa ousadia a esse chamado que Deus nos faz também para pregar o evangelho. É importante que a gente se lembre que sempre que a nossa utilidade no reino de Deus não está limitada por quem a gente é, pelo que a gente tem de bem material, mas é determinada unicamente pela nossa disposição de sermos instrumentos nas mãos do Redentor. Que Deus abençoe a gente, que Deus capacite a gente para viver a vida que reflita de fato o Senhor que a gente serve, assim como esses homens fizeram. Tá? Eu gostaria de orar, encerrando o nosso momento. Mas antes disso, alguém tem algum comentário? Senhor, muito obrigado pelo estudo que fizemos, né, sobre a vida desses homens que são comuns. Obrigado porque o Senhor nos mostrou através disso que a mensagem que carregamos, Jesus Cristo, é muito mais importante do que nossa capacidade. E que bom que nós não precisamos confiar na nossa capacidade, Senhor. Porque nós sabemos que somos pecadores, somos falhos, e se isso tivesse a cargo de nós, com certeza essa missão estaria fadada ao fracasso. Que bom que está nas tuas mãos, Senhor. Que bom que é o Senhor que nos capacita. Que bom que é o teu evangelho, que é poderoso o suficiente e a melhor coisa para a vida das pessoas que precisam do Senhor. Nos ajude, Senhor, a carregar essa mensagem, sermos fiéis mensageiros e transmitamos ela com fidelidade ao que o Senhor diz em tua palavra. Nos usa, Senhor. Em nome de Jesus, amém.